Louvado seja o nome do Senhor. Tome assento, meu amado irmão, minha amada irmã. Que bom que você está aqui para nós juntos louvarmos a Deus e também aprendermos no seu santuário. Estamos no primeiro culto de ensino do ano de 2021. Essa é uma marca, amados. E por que eu estou dizendo que é uma marca? Estamos vendo tempos adversos. Ninguém sabe direito o que vai acontecer em 2021, não é isso, irmã Helena? Ninguém sabe direito. A única coisa que nós temos certeza é que a incerteza está aí. Mas você pode estar seguro se você está em Cristo. E esse é o convite meu para você, meu irmão, você, minha irmã, você abrigar-se em Cristo Jesus, olhar somente para Ele. E seguramente nós estaremos em abrigo de segurança. Nós estamos no nosso culto de ensino, tivemos nosso momento de oração aqui. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Toda oração que nós fazemos aqui são orações de poder. E todos os que creem receberão dádivas do Senhor. Você crê nisso? Quando nós chegamos num culto, eu falei isso com a Delma aqui. Às vezes você entra num ambiente de oração, pastor André, irmão André está aqui também, pastor Luciano, e você percebe que você está num ambiente de guerra. O Espírito Santo te leva, não é assim, irmão Badia? Leva a gente a entender, está aqui irmão Sebastião, que é um obreiro experiente, Deus leva-nos a entender que nós estamos na casa do Senhor, mas há um ar de guerra em volta da onde nós estamos reunidos. Por isso que é maravilhoso nós estarmos em intimidade com o Senhor Jesus. E Deus vai ministrando sobre as nossas vidas palavras de oração, palavras de autoridade, e você vai declarando essas palavras e vai dissipando todo o principado e toda a potestade, porque Deus nos revestiu com autoridade para isto. E quando nós estamos reunidos aqui em assembleia, né, solene, como estamos aqui, a igreja reunida, amados, e o Espírito Santo faz com que todos nós começamos a sentir uma mesma coisa. E nós entramos então em uma oração de unidade, a oração de guerra e a oração unida. Amado, tem vitória da igreja que ela só sucede se a igreja estiver toda unida no mesmo propósito. Se nós não tivermos, está aqui irmão Inocêncio, que já trabalhou com um grupo grande de pessoas, que sabe que às vezes o trabalho só anda se todo mundo pegar junto na mesma direção. Não é assim, irmão Inocêncio? É desse jeito. Da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus. São batalhas invisíveis, mas que elas estão operando. E Deus quer fazer coisas grandes, amado. Quem perseverar, vai ver o que Deus vai fazer. Amados, há um poder no céu reservado para um determinado tempo, para esta igreja aqui. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Esse chão vai tremer. Estas paredes vão tremer. Pessoas vão sair daqui correndo de medo, mas é o poder de Deus. Porque Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, desde outubro, nós temos ministrado aqui, começamos a ministrar sobre fé. E na primeira ministração que nós foram liberadas aqui, nós tratamos sobre fé. O que é fé? O que você faz para ter fé? Como é que você faz para gerar no mundo espiritual? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, você se submete à palavra de Deus e você busca agora intimidade com o Senhor, através da oração, da palavra e também da adoração. E na medida em que você vai adquirindo fé, Deus vai colocando outros alvos na tua vida e que você precisa gerar primeiro no mundo espiritual. E você vai usar aquela fé agora e você vai gerando lá e vai chegar um certo momento que o que você gerou no mundo espiritual se materializa no mundo real. E nós então ministramos durante 7 ou 8 sextas-feiras acerca da fé. E depois nós começamos a ministrar acerca da oração. Os irmãos se lembram disso? Jesus nos orientou sobre o dever de orar sempre, quando ele ministrou aquela parábola do juiz iníquo. Então Jesus disse, olha, eu estou orientando vocês sobre o dever. Dever, amados, não é uma coisa assim opcional. Dever, na realidade, é uma obrigação. Jesus disse assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre
e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Por que Jesus colocou isso? Porque, na realidade, Jesus sabia que nós precisaríamos de andar em intimidade com o Pai, porque quando nós andamos juntamente com o nosso Pai Celestial, sabe o que acontece? Então, tudo aquilo que o Pai tem, Ele revela para você. E você não tropeça, você não cai, você não se embaraça, porque o Pai está junto com você e Ele está te guiando. Mas isso quando você tem intimidade com Ele. Então, mas como é que você adquire essa intimidade? Oração. Então a oração é quando você está conversando com o Pai Celestial, é quando você está buscando intimidade com o Pai Celestial, com o nosso Pai. Você pode estar aqui dentro da igreja, no momento de oração aqui, você pode estar orando na sua casa, você pode estar orando, amados, a oração não precisa ser uma coisa longa às vezes. Às vezes uma frase que você está dizendo no seu trabalho, às vezes você está realizando alguma coisa no trabalho, você, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Você está diante de uma realidade e que você ficou um pouco assustado. E você clamou pela misericórdia de Deus. É uma oração, foi uma frase, mas é uma oração. Às vezes você está dentro de uma condução, caminhando, e a condução está indo, você não está dirigindo, e de repente você está dizendo assim, mas eu estou aqui, ainda vai demorar um tempinho para chegar, e teu pensamento começa a te direcionar para o reino do nosso Pai Celestial. E você dentro do ônibus, você começa, oh meu Deus, estou começando mais um dia, eu orei quando eu estava em casa, mas meu espírito me inclina mais uma vez buscar a tua face, estou no ambiente público, não posso declarar em alta voz, mas o Senhor que também conhece o nosso coração, e você vai, o ônibus está andando, para num ponto, para no outro, e você está indo ali, conversando com Deus. Tem um trabalho também, o trabalho do Ricardo aqui é um trabalho interessante, que às vezes é igual cirurgia. Tem hora que você para no seu silêncio e a mente está longe enquanto está fazendo um trabalho ali, às vezes um trabalho mais complexo. E também a oportunidade que você tem, às vezes, de estar com a sua mente voltada. Às vezes você está limpando uma casa. É muito comum as donas de casa, enquanto está fazendo um serviço, né, ali no fogão, às vezes, fazendo uma comida, preparando uma coisa, está ali com a mente pensando no Senhor. Isso, amados, é orar sem cessar. Nós precisamos disso. Estar com a nossa mente o tempo inteiro conectada com o reino da glória de Deus. Você tem esse hábito? Amados, veja só, isso aqui é importante. A igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo, e estamos entrando num tempo difícil, em que a igreja precisa desenvolver certos hábitos que às vezes a vida moderna está roubando da gente. A vida moderna está roubando de você, sabe o que é? A tua mente, isso aqui. Está roubando de você todo o teu processo de elaborar pensamentos, de estruturar coisas abstratas, está roubando de você isso. E você está sendo uma pessoa de mente cansada durante o dia, você não tem ânimo, a sua mente já está esgotada, porque algum agente, ele está tirando da sua mente o seu descanso e a sua capacidade de colocar a mente direcionada a algo produtivo no reino de Deus. Isso faz com que você seja uma pessoa que não tenha mais o hábito de orar. Porque você, toda vez que você vai orar, a sua mente ela está ocupada com alguma coisa. Ela está ocupada com algo que não tem nada a ver às vezes, mas ela está ocupada. E você habituou-se a estar ocupado com aquilo que não gera intimidade com Deus. E quando você tem que estar em um ambiente em que você exercita a sua mente para colocar intimidade com Deus, o que acontece é o seguinte, você está cansado, não aguento mais. Porque alguma coisa roubou a sua mente de você. Nós temos que tomar cuidado, nós estamos num culto de ensino da palavra de Deus. Então, amados, se alguma coisa está roubando a minha mente, está roubando o meu tempo, isso significa que você tem pouca disponibilidade para estar diante de Deus. E todas as vezes que você chega lá, você já chega totalmente cansado, exausto, esgotado, e diz, eu não tenho menor condição. Eu não tenho a menor condição de cantar o hino, eu não tenho a menor condição de orar, eu não tenho a menor condição de receber uma palavra, porque você já está esgotado. Algum agente está tirando de você o teu vigor, está tirando de você a tua capacidade de estar disponível para Deus, para buscar ao Senhor. E nós estamos vendo um tempo agora que mais do que nunca é necessário que nós assumamos um posicionamento, dizer, eu andarei
o tempo inteiro em intimidade com o meu Deus. E eu vou estar declarando isso, seja falado, seja em pensamento, seja pelas minhas atitudes. Amados, você diz assim, mas como é que eu vou trabalhar, pastor? Eu trabalho dirigindo na cidade, eu sou motorista de aplicativo. Não tem problema. Enquanto você está dirigindo, o seu olho está no trânsito, mas a sua mente está conectada no trono da graça de Deus. Se nós homens não sabemos como fazer isso, a gente vai perguntar para as mulheres que elas trabalham multicanal. Não é assim, irmã Maria? As mulheres elas conseguem estar olhando uma criança, ouvindo uma minha pregação no celular, fazendo uma comida, com 3, 4 panelas no fogo ao mesmo tempo, ainda olhando se o tanque não vai entornar na hora que a água ficar no limite lá. Não é assim? Então você aprende com elas como é que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para nós homens, só 2 coisas. Fazer uma atividade e estar com a mente conectada no Senhor Jesus. Então, irmãos, olhe bem o que eu vou dizer para os irmãos aqui. Esteja atento, que a partir de agora, todas as palavras que estão sendo liberadas aqui são orientações estratégicas do Espírito Santo para nossas vidas. Então, a partir de hoje, você vai estar andando, você pode estar em casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar andando, levando o seu cachorro para poder dar a caminhada dele durante o dia, não importa. Olhe bem o que eu vou dizer aqui, presta atenção nisso. O Espírito Santo vai lhe direcionar para a oração. Você vai estar saindo com o seu cachorro, andando assim, começou a andar, aí daqui a pouco o Espírito Santo fala, usa esse momento agora, e você vai começar naquele momento ali a orar. Você às vezes vai estar chegando em casa, não está nem pensando em outra coisa, está chegando em casa com a mente longe, e o Espírito Santo vai dizer assim, ao entrar dentro do portão, comece a orar. Às vezes você vai estar tomando banho, está lá tomando seu banho, aquela água caindo, o Espírito Santo fala assim, ei, eu te conheço inteiro, fui eu que te fiz. Comece a falar, comece a clamar agora, na hora do banho. Não importa a hora. Então, irmãos, a partir de agora, estejam atentos. O Espírito Santo de Deus vai nos direcionar para clamor em vários lugares. Você vai estar numa fila, às vezes, de um banco, você pode estar na fila do mercado, fazendo a compra do mês, alguma coisa assim. O Espírito Santo vai te direcionar. Mas não vai ser assim. Sebastião, é hora. Não vai ser assim, não. Vai ser assim, meu servo, olha para o trono agora. É hora de comunicação com o trono de Deus. Você, minha serva, jovem, adolescente, é agora. Você pode estar dentro de uma sala de aula, às vezes na hora do recreio, pode estar no meio de várias pessoas, e o Espírito Santo vai te chamar no meio de muitas pessoas e vai dizer, chegou a sua hora. Saia para um canto mais reservado, que é a hora de você conversar comigo. Deus, Ele está nos preparando para o ambiente em que só quem tem visão espiritual enxerga. Deus está preparando esta igreja para dias em que o mundo não entende, mas você já recebeu a instrução aqui. Amados, receba essa palavra. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, estejam atentos a essas palavras aqui. Nós vamos precisar disso mais do que nunca. Se você não tinha esse hábito, agora chegou o momento de você ter o hábito de andar, Luan, conectado. A gente saiu daqui só para comprar um negócio ali em cima na casa de material de construção. E você saiu daqui até ali e de repente, no meio do caminho, o Espírito Santo diz, inclina-te a orar agora, porque agora é o momento. Igreja, vocês estão me entendendo? Dê uma glória a Deus se você está entendendo. Amado, isso aqui é importante. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Dê ouvidos. Às vezes, olha bem, vou dizer aqui de uma outra situação agora. Você vai estar dormindo. Aí você vai ser acordado às 2:30 da manhã. E você vai acordar assim e não vai saber por quê. É o Espírito Santo dizendo, eu preciso de você agora, fazendo guerra no mundo espiritual. Comece a clamar. E você vai dizer, eu não sei clamar. Ele diz, as palavras de oração estratégica eu coloco nos teus lábios. Você crê nisso? Então, amados, aqui está sendo passado instruções do que vai se suceder daqui para frente. Alguém pode estar dizendo, pastor, isso aqui é invenção sua. Não é invenção minha, não. Se eu sair daqui, amados, vai entrar uma outra pessoa aqui falando a mesma coisa, porque isso é revelação do Espírito Santo para as nossas vidas.
Não importa o que você estiver fazendo. Às vezes você pode estar numa reunião e a coisa importante acontecendo, o Espírito Santo fala assim: sai desta sala agora, vai para a sala do lado, porque eu quero falar contigo. Você crê nisso? Mas vai ser deste jeito. Eu estou profetizando aqui nesta igreja aqui, aquilo que vai se suceder a partir da hora que nós saímos desta igreja aqui. Jovens, entenda como Deus fala. Meus irmãos, entendam como Deus fala. Minhas irmãs, entendam como Deus fala. Não ignorem a voz do Espírito Santo e não ignorem esta instrução, porque ela é necessária. Assim diz o Senhor. Amados, então nós falamos sobre fé, nós falamos sobre oração, e que eu estou dando essa instrução estratégica, profética aqui agora. E eu quero ler um texto na palavra de Deus, está no livro de Mateus, no capítulo 17, e a partir do versículo 14, que diz assim, o título é A Cura de um Lunático. Vou ler o texto. Diz assim: E quando chegaram para a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, de Jesus, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não sai, não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. É interessante que, até chegar nesse texto aqui, a gente começando aqui no capítulo 15, nós vamos ver que Jesus ele estava vindo de uma maratona evangelística e de oração e de jejum também. Jesus ele começa, olhando aqui no capítulo 15, Jesus começa lá em Tiro e Sidom com a mulher cananeia, depois ele vai para o mar da Galileia, a distância é uma distância grande, mais ou menos mais de uns 20 quilômetros, e aí nós vamos para o capítulo ainda 15, Jesus vai do Mar da Galileia, ele vai para Magdala, que eu tive nessa cidade, ela é perto de Cafarnaum, bem pertinho de Cafarnaum, dá para ir a pé também, a pé hoje, né? E Jesus sai de lá, daqui a pouco ele vai, estou no capítulo 16 agora, para Cesareia de Filipe, e de Cesareia de Filipe, nós entramos aqui no capítulo 17, Jesus ele vai para o Monte da Transfiguração. Da onde Jesus estava até o monte não era muito perto. E considerando aqui, se for o Monte Tabor, que as pesquisas tentam apontar para esse monte aqui, outros dizem que é Monte Hermon, eu acho um pouco difícil, porque o topo do Monte Hermon é gelado, é cheio de neve. Então, o monte mais perto ali, para baixo, é o Monte Tabor. E eu tive perto desse monte aqui uma certa vez. Então, veja só que de onde Jesus estava até esse monte não é tão perto assim. A gente lê os textos bíblicos, dá a impressão que tudo é daqui como daqui no Jardim Paulista, como daqui ali. Não, as distâncias eram bem longas. Por exemplo, quando Jesus ia de Galileia até a Judéia, são 80 quilômetros a pé. Então é como daqui a Guarulhos a pé. Então imagina que você não faz isso rapidamente. E neste caso aqui, Jesus também, de Cesareia de Filipe, andou uma certa distância até chegar ao monte. E está dizendo aqui, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então veja que aqui para nos dar uma ideia de tempo em que os eventos aconteceram, ou entre um evento e outro evento,
para a gente entender que não era tão perto assim, e aonde Jesus andava eram longas distâncias que ele percorria a pé para levar o reino de Deus às pessoas sedentas, às pessoas necessitadas. E neste caso aqui, Jesus sai de Cesareia de Filipe e parte para o monte. E o que ele foi fazer nesse monte? Se você olhar lá no livro de Lucas, você vai ver que Jesus ele foi para este monte e ele estava lá orando. Estava orando, mas ele levou Pedro, Tiago e João juntamente com ele. Mas ele não levou os outros ficaram lá embaixo, seguramente em Cesareia de Filipe. E Jesus passa um tempo lá no monte com eles. E não foi assim 10 minutos, não. Foi algum tempo lá com eles. E na oração, enquanto Jesus orava, Jesus transfigurou-se ali. As pessoas olharam para ele, o rosto dele começou a brilhar, as roupas dele ficaram tão alvas como a neve. Enfim, ele estava num ambiente de glória que a gente nunca tinha visto igual. E eles viram então Jesus conversando com Moisés e também com Elias acerca da morte dele e da ressurreição dele. E Jesus agora desce do monte e vai em direção onde estavam os outros 9 discípulos. E Jesus de longe olha, vê que tem uma multidão lá e parece que tem um certo tumulto. E nós vamos ver esse texto, esse relato no livro de Mateus, no livro de Marcos e também no livro de Lucas. E cada livro acrescenta algum detalhe que enriquece um pouco mais este quadro do que estava acontecendo. E quando Jesus se aproxima, ele vê que os discípulos dele discutiam com os escribas. E havia uma certa discussão e Jesus olhou assim, não é muito comum isto está acontecendo aqui, mas vou até lá para ver o que está se sucedendo. E antes de Jesus chegar lá, sai um homem do meio da multidão, deixa a discussão entre escribas e discípulos para lá, e esse homem sai do meio da multidão e chega perto de Jesus e fala, Jesus, tem misericórdia de mim, eu tenho um filho que tem um espírito demoníaco nele, e esse espírito tenta levá-lo ao suicídio várias vezes. Isso para mim tem sido uma tristeza muito grande. Jesus perguntou, desde quando? Desde que ele é pequeno, desde a tenra idade. Ou seja, imagina um pai que tem um filho único, isso está relatado aqui também no livro de Marcos, que ele tem um filho único, endemoniado, e que de vez em quando o menino caía no chão, espumando, estribuchando, como a gente fala aqui no interior aqui do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então veja só, aquele pai via aquele menino e dizia, esse menino vai morrer, dizer, ó, ele se joga em cima de fogo, ele se joga em cima de água, ou seja, ele sempre está buscando algo que leva ele à destruição e até uma fatalidade. E aquele pai dizia, eu não aguento mais isso, mas tem um problema. Eu levei esse menino aos seus discípulos que disseram, eles andam com Jesus e Jesus faz milagre e eles estão com Jesus, seguramente também eles vão fazer um milagre e vão libertar o meu filho deste mal. Agora Jesus, eu levei para eles e nada aconteceu. Faz alguma coisa por mim. Nós vamos encontrar o rogo desse pai aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, ele diz assim, faz alguma coisa por mim, diz assim, muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E diz aqui no livro de Marcos, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É interessante que Jesus, ele repreende aquele espírito maligno que estava na vida daquele moço. E o espírito maligno, como era de suicídio, era de morte, ele sai do menino debaixo da autoridade de Jesus, mas ele deixa o menino como que morto. Ele só se esqueceu de uma coisa, que o dono da vida estava ali. E Jesus toca naquele menino, segura na mão dele e levanta aquele menino com vida e entrega ele são para o pai dele. Mas é interessante analisarmos esta cena, que ela tem alguns fatos muito interessantes. Jesus, ele chega naquele ambiente, ele encontra um ambiente de incredulidade. Jesus, ele chega, ele fala para os discípulos assim,
Porque eles perguntaram para ele, por que a gente não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Mas quando Jesus chega no ambiente, ele percebe logo que a incredulidade reinava ali. Ele diz, ó geração incrédula e perversa. Ele estava dizendo, o ambiente em que essas pessoas se encontram é um ambiente que não crê no poder de Deus. Mas quando Jesus ele conversa com os discípulos, ele diz, por causa da vossa pequena fé, por causa da vossa pouca fé. Então você vê, multidão incrédula, discípulos com pouca fé, e o pai do menino, quando chega para Jesus, Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Está dizendo, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio. Mas o pai do menino disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então tinha incredulidade dos discípulos, tinha incredulidade da multidão e tinha incredulidade do pai do menino. E Jesus tocou bem na ferida aonde estava o problema. O problema ali era a falta de fé. Muitos milagres não acontecem no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus se acostumou com a miséria e não crê no poder de Deus. Amados, nós como igreja estamos sendo estimulados a desenvolver uma fé viva, uma fé operadora, uma fé encorajadora, uma fé ousada. Nós não podemos ficar engessados numa capa de religiosidade que quando você é estimulado ao exercício da fé, você comporta-se como aquelas pessoas ali. Ah, isso aí é assim mesmo. O problema maior é quando nós estamos debaixo de tremendas dificuldades, tremendas dores, tremendas aflições, e o Senhor Jesus nos dá uma janela de escape e você não crê. Houve um certo ambiente, numa certa época, que Deus mostrou uma pessoa que, para que orasse para essa pessoa, eu não falei que Deus tinha me levado a isso, só disse, eu quero orar porque eu sei que a situação aqui é grave. A pessoa de saída só olhou para mim e disse assim, pastor, não tem jeito, é assim mesmo, e foi embora. Eu disse, eu não vou correr atrás. Aquela pessoa havia assumido que aquele mal iria fazer parte da vida dela para o resto da vida. Então toda a opção que Deus dava, toda a janela aberta de escape daquele mal, aquela pessoa rejeitava. Isso significa, amados, que nós estamos num ambiente de muita incredulidade para crermos nas promessas do Senhor. Nós queremos ver coisas místicas acontecer, mas nós não queremos colocar a nossa fé em ação, porque estamos bloqueados no mundo da incredulidade. E que esta noite o Senhor Jesus liberte cada um de nós aqui, deste mundo de engano, deste mundo de religiosidade, e que nos leve para o ambiente de uma fé viva, de uma fé operadora, de uma fé que descansa, de uma fé que crê no invisível. Então veja que o ambiente ali, ele era contaminado com uma grande incredulidade. E aonde tem incredulidade, aí não há milagre. Mas aonde há fé, aí há a operação do poder de Deus. Nós somos encorajados, nós estamos sendo estimulados hoje a colocar a nossa fé em ação. E se a fé é pequena, você vai para os pés do Senhor Jesus. Vai dizer, Senhor, eu preciso de mais fé. Senhor, eu preciso de crer mais. Abre os meus olhos. Senhor, tira todo o bloqueio da minha mente. Não deixe que eu venha a ser massacrado, asfixiado pelo materialismo, pelas filosofias humanas, Senhor. Até pelas heresias, mas que eu possa estar alinhado, conectado com o trono da graça. Isso aí, amado, na segunda ministração, na primeira ministração que nós fizemos sobre fé em outubro, foi falado sobre este assunto. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós estamos entrando num tempo, amado, Deus está tirando todas as possibilidades humanas da mão do homem. Está tirando a política da mão do homem, a economia da mão dos economistas, a ciência da mão dos cientistas. Está tirando tudo. Está tirando até a igreja da mão dos pastores, para ver se a gente se volta para Deus e diz, só tem um caminho, é a palavra de Deus. Só sobrou a palavra de Deus, a única coisa que funciona é a palavra de Deus. Mas nós estamos relutando em crer, em descansar no Senhor.
E esse é o grande problema, e é por isso que nós estamos neste culto aqui, porque o Espírito Santo está tratando comigo e com você, que nós precisamos buscar uma fé viva para o nosso coração. Porque virão dias muito escuros ainda pela frente, amados, e muitos não sobreviverão se não tiver uma fé viva no Senhor Jesus e na sua palavra. Jesus, ele enfrentou esse problema no seu tempo. E ele então alertou para os discípulos dizendo: olha, a fé de vocês é pequena, por isso que as coisas não se sucedem. Mas Jesus foi mais além ainda. Ele disse o seguinte: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O texto que nós lemos aqui, no livro de Mateus, no capítulo 17, ele nos coloca diante de 3 armas poderosas que Deus nos deu: a arma da fé, a arma da oração e a arma do jejum. Se nós quisermos ser uma igreja poderosa, se você quiser ser um obreiro poderoso, um homem poderoso, uma mulher poderosa, um jovem, amados, essas 3 coisas têm que estar na nossa vida: a fé, jejum e oração. Foi exatamente isso que Jesus usou aqui. Jesus estava descendo do monte. Veja só, Jesus estava descendo do monte. Jesus estava orando no monte. Jesus era um homem de jejum. Ele começa o ministério dele jejuando, começa o ministério dele orando, começa o ministério dele se enchendo de fé. E aonde Jesus andava, ele sabia que ele precisava dessas 3 coisas. Precisava da oração, que era a comunhão com o Pai. Precisava do jejum, que fortalecia. E precisava de uma fé viva para operar o sobrenatural do Pai Celestial. Será que nós andamos hoje e sentimos necessidade de ter isso nas nossas vidas? Ou nós achamos assim: o que eu tenho está bom, a igreja é só um detalhe na minha vida. A igreja é só um detalhe, uma cultura que eu levo na minha vida. Amados, que o Senhor Jesus repreenda esse espírito maligno que está confundindo a cabeça de muita gente. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E Jesus deu autoridade ao seu corpo aqui na terra para pisar serpentes e escorpiões. E nós temos que entender isso, e nós fazemos isso pela fé, pela oração e pelo jejum. Mas quando nós falamos de jejum, nós vamos ministrar outras sextas-feiras sobre o jejum também. Porque você olhar para os discípulos aqui, os que não subiram com Jesus no monte, os que ficaram, eles andavam com Jesus. Então eles amavam a Jesus, eles conheciam a palavra de Deus, eles eram homens de oração. Mas por que eles não expulsaram aquele demônio? Se eles andavam com Jesus, eles amavam Jesus, eles obedeciam Jesus. E por que não expulsaram aquele demônio? Porque na realidade eles precisavam de um grau de autoridade maior que só o jejum pode nos dar. Eu estou tocando num assunto aqui, amados, que não é muito confortável para a igreja moderna. A igreja que está acostumada com McDonald's, Burger King, muitos brigadeiros, muitas coxinhas de galinhas empadinhas, comida farta. Nós vemos no tempo da obesidade no mundo, e até às vezes pega um pouco a gente na igreja também. Porque quando a gente fala do jejum, eu estou falando da sua relação com a comida. Como é que você se relaciona com a comida? O que Jesus está colocando aqui para nós sobre o jejum, leva-nos a uma reflexão sobre este assunto. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos e cada um responda para si. Você come, é mais por fome ou é por hábito? Reflexão. Você vai toda hora na geladeira pegar um negocinho que está lá, um pedacinho de bolo, um negocinho, tal. É por fome ou é por hábito? Você vai perceber que a maior parte das vezes que a gente come não é por fome, é por hábito. Nós temos o hábito de comer. Nem sempre é a necessidade de comer, mas é o hábito de comer. E quando nós estamos falando de jejum, nós vamos trazer essa palavra para a nossa reflexão, porque quando nós estamos jejuando, nós mudamos de hábito.
Já perceberam que tem muitas pessoas, e aí eu falo até muitos pastores, era comum a gente olhar antigamente aqueles pastores gordão assim, né? Só diziam, ele gosta de comer um frango. É gostoso comer um frango frito, torradinho. Não é assim, irmão Sebastião? Quando o frango vem assim, crocante, né? É muito bom. Um momentinho, só que nós estamos em rede nacional, nós estamos transmitindo para todo o Brasil aqui agora. Então, o que acontece, amado? O que acontece é que nós temos que repensar os nossos hábitos. Porque os nossos hábitos estão nos impedindo de jejuar. Porque você fala assim, vou jejuar, quando você pensa no jejum, um estresse vem e começa a gerar uma ansiedade em você, e vai chegando aquela hora e a coisa vai complicando. E tem pessoa que até passa mal, é um mal psicológico, porque o teu organismo ele está bem suprido. Só que você está contrariando um hábito que tornou-se algo psíquico, mais psíquico do que necessidade. Esse é o grande problema hoje de nós não termos forças para enfrentarmos certas batalhas. Porque na realidade, quando fala de jejum, eu estou tocando numa área que traz desconforto para muita gente. E é por isso que muitas batalhas não são vencidas. Porque a gente é submisso ao nosso estômago. Quem manda em nós são o nosso estômago. E você vai vendo, tem muita gente que manda em você. Às vezes quem manda em você é o seu colchão. Outros quem manda é o estômago. Então quando nós tomamos um posicionamento de jejum, eu estou dizendo para o meu estômago, agora quem manda sou eu. Quem manda é o meu espírito. Quando eu deixo o colchão de lado, eu estou dizendo, quem manda agora aqui sou eu. Não é mais o colchão que manda em mim. Outra hora eu posso estar dizendo, quem manda agora aqui sou eu. Não é mais a televisão. Não é mais o WhatsApp. Nós temos que assumir o comando da nossa vida de volta. Tem muita coisa comandando a gente. E você não está percebendo. Coisas que deveriam estar sendo comandadas por nós, mas estas coisas estão nos comandando. A pessoa chega assim, eu quero McDonald's, o Mac Big, Mac, não sei o que e tal. Todo mundo sabe todos os nomes. Eu sou de um tempo, amados, que não tinha McDonald's, não tinha Burger King. André, eu sou de um tempo que não tinha comida congelada. Eu sou de um tempo, irmão Sebastião, o veículo mais rápido da minha cidade, por um bom tempo, foi charrete. Eu peguei a Maria Fumaça ainda. Eu ia para uma estação, já falei isso aqui. Eu ia para uma estação, minha mãe dizia, não chega muito perto que a Maria Fumaça joga aquele monte de vapor, e o vapor d'água é quente, ele vai queimar suas pernas. Eu queria ficar perto para ver o trem passar bem pertinho. Quando a gente pegava o trem, era de madeira, puxado para a Maria Fumaça. Nós tínhamos que receber um guarda-pó, porque aquela Maria Fumaça, ela joga aquelas fagulhas de carvão, sua roupa chega cheia de cinza de carvão. E você recebia um guarda-pó para não sujar a sua roupa. Eu vim desse tempo. Nós chegamos num tempo em que parece que as comidas industrializadas, os congelados, cresceram de maneira tal e que parece que ninguém mais consegue viver sem isso. Só que isso está afetando a nossa vida, tanto a nossa saúde, mas também está afetando a nossa forma de nos posicionar diante de Deus, quando você tem que colocar o seu estômago submisso a você. Na realidade, quando você jejua, quem muda é você. Não tem jejum que move o coração de Deus. O jejum move você. Deus é sempre Deus. Você só cria um ambiente favorável para Deus operar. Mas como assim? Estou falando do poder de Deus. É como se tivesse uma caixa d'água de 50 mil litros aqui, e você tivesse um cano daquele de 10 centímetros de diâmetro, ou mais grosso.
conectado que pode jorrar um jato de alta potência, de alta pressão. Mas esse teu cano está entupido. Você, em vez de jorrar ali 10.000 litros por hora, ou talvez por minuto, alguma coisa assim, você está só gotejando. E você quer expulsar demônio gotejando. Aí o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui, quando você faz o jejum, você está desobstruindo isso. O poder de Deus está lá. Ele quer fluir através de uma vida que está descongestionada. E na medida em que a gente começa a jejuar, mas ninguém morre no jejum. No início você vai sentir alguns desconfortos. Você vai sentir, porque o hábito ele vem com força. É muito parecido com o hábito daqueles que têm vícios. Pode ser de bebida, de qualquer outra coisa. O vício ativa na pessoa uma mesma coisa. Só diferencia para aquilo que você direciona. Pode ser drogas, pode ser comida, pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser televisão, pode ser rede social, pode ser qualquer coisa. O elemento ativador é o mesmo, só diferencia a área aonde você direciona o teu vício. Então, quando nós começamos a jejuar, amados, você vai simplesmente readquirindo a sua autoridade em governar essas áreas da sua vida. Então, quando nós estamos falando de jejum, nós estamos falando de governo do corpo. Você está submetendo o teu corpo a algo que o teu espírito está mandando. E quando a gente faz isso, é o que Jesus ensinava aos seus discípulos, e Jesus era um homem de jejum, pode ver que não tem ministério de poder sem que haja um homem ou uma mulher de jejum por trás. Você pode fazer 10 faculdades de teologia, ter título de doutor em teologia, doutor em divindades, mestre não sei o quê, mas se você não tiver jejum, não tem poder. Você pode saber fazer as melhores engenharias teológicas para impressionar as pessoas, mas na hora que chega o menino lunático lá, você vai ficar na mesma situação daqueles 9 discípulos. Nós vamos encerrando por aqui, meus amados. Nesse episódio aqui, 3 eventos importantes estavam ali. A fé, que faltou, que era necessária, oração e jejum. Há famílias cristãs que têm sido governadas por espíritos malignos, que a Bíblia chama de espíritos familiares. E não tem força para empurrar isso para lá. Por quê? Está faltando poder nesta casa. Pastor, mas está ficando meio estreito. Esta é uma grande verdade, amado. Tem famílias na igreja que precisam ser libertas. E tem que haver posicionamento de autoridade espiritual dentro daquela casa. E essa autoridade só é restaurada através da oração e do jejum e do exercício da fé. A oração te leva até um certo nível, mas a oração e jejum te leva no nível mais alto. Se a gente não entender isso e não praticar isso, nós vamos sair daqui hoje e tudo vai continuar como está, e o inimigo vai continuar dizendo: parabéns, você está submisso às minhas prisões. Essa palavra, amados, ela está vindo para a gente nesse tempo, é para nosso despertamento. Você não quer vitória? Tem muitas pessoas que já abriram mão da sua vitória, mas eu não abri mão da minha. E você, como é que você está? Você quer vitória, meu irmão? Você quer vitória, minha irmã? Amados, tem batalhas tremendas, e a gente, como pastor da igreja, você acompanha a vida sofredora de muita gente, e você percebe que há uma prisão ali. E só quando você tem visão espiritual que você entende isso. E quando o Espírito Santo te ativa para você assumir as ferramentas, as armaduras de guerra, aí você diz: oração, jejum, será? Não saia daqui como a mesma pessoa. Estamos no período de jejum até o dia 24. Tire um período para você. Tire para sua casa, para os seus filhos, para os seus cônjuges,
para o seu emprego, para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para a sua igreja, para o seu país. Nós queremos ver mudança, mas as mudanças elas ocorrerão através de homens e mulheres que oram, que jejuam e que têm fé. Fora disso, amados, a gente cruza o braço e fala: aconteça o que vier. Essa decisão nós temos que tomar. Nós vamos continuar essa ministração na sexta-feira que vem. Mas lembre que Jesus disse: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sem oração e sem jejum não tem poder. Vamos ficar de pé, amados. Nós estamos encerrando agora esse nosso culto aqui. O Senhor Deus quer equipar uma igreja com poder nesse tempo. O Senhor Jesus quer equipar a mim e a você, quer equipar jovens, adolescentes, obreiros. Mas nós temos que estar muito conscientes de que nós temos que tomar uma posição, uma atitude. Tem muitas pessoas que não conseguem jejuar, até boa de saúde, não consegue. Pastor, eu sou doente, como é que eu faço? Você vai fazer dentro do teu limite. Dentro do teu limite. Pastor, eu sou cardíaco, tomo 10 remédios. Então você não tem condição. Não faça, não tem problema. Deus entende a sua situação e a graça do Senhor estará sobre a sua vida. Mas jovem, se você pode, faça. Irmão, se você pode, faça. Irmã, se você pode, faça. E jejum não é ficar com fome o dia inteiro só. Tira um período que você consiga, nesse período, orar, ler a palavra e adorar. Vou dizer uma coisa a mais. Tire períodos de silêncio na presença de Deus. Período de silêncio. Não tem aquela mulher que chegou, que quebrou o vaso sobre Jesus e ela enxugava com os cabelos? Ela não falava nada. Ela não disse uma palavra. Porque não precisava. Jesus fez uma leitura do coração daquela mulher. Há momentos que nós precisamos de silêncios também. Um dia nós vamos ministrar aqui sobre o silêncio, mas não é hoje. Mas estou só colocando. Inclua na sua agenda de jejum oração. Inclua na sua agenda de jejum adoração. Ah, pastor, não sei cantar. A minha voz é ruim de cantar. Alguns hinos eu consigo cantar, outros eu ouço. Eu coloco lá um hino bonito para eu poder ouvir também, que aquele hino ele me edifica. Use períodos para você ler a palavra. Não faça jejum apenas. Ah, pastor, eu sou motorista de ônibus. Mas eu quero fazer. Não tem problema, você vai estar conectado em oração naquilo que eu falei. O Espírito Santo vai estar te direcionando. Você está dirigindo ali. Oh Deus, que bom, estou aqui dirigindo, mas eu estou na tua presença. Eu estou em conexão com todos os outros que estão no mesmo propósito. E assim a gente vai. Tudo bem aí, meus irmãos? Vamos orar e jejuar? Vamos colocar a fé em ação? Então vem a sexta-feira que vem, que essa palavra ela continua. Pai, em nome